No episódio de hoje nós vamos conhecer os sócios da empresa Palomar, uma empresa que entrega balões e que descobriram que muito mais que balões eles entregam emoção. Então se liga e me acompanha nessa história que é muito boa. Estamos aqui com mais um CedoCast e hoje é um dia muito especial porque eu estou recebendo aqui duas pessoas que são clientes da Cedo Seguros, a Palomar Balões, que é uma história muito legal porque eles não vendem balões, eles vendem emoção e é isso que a gente vai falar sobre aqui hoje, que é vender emoção, encantar o cliente, que tem tudo a ver com a gente, com a Cedo Seguros. A gente conversou antes ali um pouco sobre a cultura das duas empresas e a gente viu que por mais que a gente venda seguros e eles balões, a gente se encontra muito em valores, em emoção, em encantamento do cliente, então vai ser uma conversa muito legal. Guilherme e Jéssica, obrigado por terem vindo aqui. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Estamos juntos aqui, vamos contar um pouquinho da história de vocês. A Palomar Balões tem uma história muito legal, recente, mas eu queria saber até antes de vocês abrirem a empresa, conta aí a origem, que eu sei que cada um veio de uma área diferente, divide aí com a gente a experiência de vocês. Eu vou. Pode ser você. Então, eu venho, na verdade, de uma área que é muito... Eu uso muito hoje. Eu vendo hotelaria. Trabalhei dos 18 aos 30 na hotelaria. Legal. Trabalhei bastante tempo em diversas redes. São Paulo, fui para o Nordeste, voltei, mas sempre relacionado direto com o público. Então, eu sempre gostei, sempre curti essa parte de ter esse envolvimento. Que é uma indústria voltada para a experiência total, né? Experiência total. Legal. Então, a gente brinca, né? Não tem nada a ver com balão. Não, tem muito a ver com balão hoje. Hoje a gente consigo ver que não tem muito a ver, porque ver essa parte do encantar, do tratar bem, do cuidado, da expectativa que a pessoa tem, porque ela não quer só hospedagem, é todo uma experiência completa. Pô, vou viajar, vou ficar hospedado. E aí trabalhei durante muito tempo. Quando rolou a pandemia, no comecinho ali, 2020, aí hotelaria foi o setor que mais... Imediato ali, né? Imediato, assim, fecha tudo, para, ninguém entra, ninguém sai. Você tava no setor? Eu tava no setor da hotelaria na época. E aí... Foi pra casa? Já tava assim, eu já ia tirar férias, que é chato pra caramba, eu já ia tirar férias em março, a gente ia viajar. Viagem marcada, putz, a viagem que a gente mais queria fazer. Aí veio a pandemia, aí minhas férias mantiveram, porque já tava gozou marcada. Férias em casa. Aí passei as férias maravilhosas na minha casa. E quando terminou o período de férias, aí o pessoal me ligou e falou assim, você não volta, fica em casa, né? Assim como uma galera, aquele esquema, você fica em casa, você não foi mandado embora, mas você também não trabalha. E não sei se vai ser mandado embora. Não sei se você vai ser mandado embora, se você vai voltar. E beleza. Aí, nesse tempo, a gente já existia a Palomar, mas eu não trabalhava. A gente já era sócio, mas... A gente já era sócio, mas a gente não trabalhava. Eu não trabalhava. Um dia ou outro, numa folga do hotel, passava lá, dava um help e coisa e tal. Aí a gente fechou a loja física, porque também não podia abrir nenhum comércio. Noite no balão não era essencial, embora eu acho que seja, mas não era essencial. E aí fechamos a loja física. A gente falou assim, agora. Aí falou assim, vamos pra casa. Aí faz um balãozinho aqui, faz um balãozinho ali. Aí nessa história, quando foi crescendo. E aí quando o hotel me chamou, eu falei, valeu, não vou voltar. O balão subiu. Eu gosto muito, né? Mas a Jéssica, minha mãe, o pessoal fala assim, cara, eu nunca imaginei que você não fosse se aposentar na hotelaria, porque pra mim você ia se aposentar na hotelaria. Eu falei, eu também achei. Mas aí foi isso. E aí de 2020 pra cá, 100% na parte de balões. Legal. Nós vamos falar mais sobre a trajetória aí da Palomar. Sim. E você já estava lá antes, na Palomar, começou antes que ele, mas como é que foi? Na verdade, a gente comprou em 2015, era uma outra loja, um outro segmento. E aí, em 2017, a gente viu um nicho que eram os balões. A gente começou a pesquisar, vamos tentar. A gente foi a primeira
a cidade de São Caetano a trabalhar com Você balão. comentou que não tinha ninguém Não trabalhando tinha com ninguém, isso. não Mar tinha azul ninguém. ali. Falou, bom, vamos lá, é aqui A mesmo. gente foi ali Legal. na cara e na coragem. Eu sou formada em moda, então até pensava, como o Guilherme comentou, acho que eu não uso nada. Não, eu uso bastante essa parte estética, de cores, Total, de tudo pra... E você atuava no ramo da Isso moda? aí. Aí eu saí, né? Em 2015 a gente comprou essa loja, e aí em 2018 a gente decidiu focar só com balão. Então tudo que era, a gente trabalhava com embalagem, coisa de festa, a gente decidiu focar só no balão, que foi em 2018. Aí veio a pandemia, né? Como o Guilherme comentou, 2020, o nosso ramo não era essencial, então não podia ficar com a porta aberta, tinha que fechar a porta. A gente estava conversando, acho que um mês antes de março, acho que fevereiro, janeiro, sobre a questão da entrega. Porque eu comecei a perceber que a nossa empresa virou um showroom. A pessoa encomendava pelo WhatsApp, a gente já tinha o WhatsApp em 2019, e aí a pessoa só vinha retirar. Então ela facilitava o atendimento pelo WhatsApp e vinha para retirar. Eu tava percebendo que virou um showroom. Nem precisava Não ter precisava a gente ir lá, né? mais. E Só hoje que aí, consumo online, né? É total. muito mais fácil, né? Aí a gente percebeu assim, tá, mas faltava aquela coragem de baixar a porta, porque tem aquela questão, vocês estão fechando a loja física por quê? Porque até 2020, você fechar uma loja física era, cara, você tá falindo. Porque todo mundo, na verdade, queria ter uma loja Você tem que física. ter, você tem que tangibilizar, né? Exatamente. Então, aí, quando aconteceu a pandemia em março, falei, agora a oportunidade, não foi fácil, né? Pensa, fechar loja física, que é o seu contato direto com o seu cliente, é muito desafiador. Mas a gente tinha muita esperança que aquilo que a gente já estava se preparando, o Instagram há bastante tempo, o WhatsApp, aquilo a gente iria se preparar para aquilo começasse a andar do jeito que a gente esperava muitos anos atrás. Então aí veio o Guilherme, né? Ele ficou com a gente de março a outubro, ele ficou, né, meio que no hotel, mesmo se ele estava afastado. E aí, em outubro, quando foi para ele voltar, ele falou, não vou voltar, vou continuar com vocês. E aí foi que a nossa empresa cresceu de março até o final de 2020, né? A gente teve o boom, foi o ano que a gente mais vendeu. Assim, foi um ano completamente positivo pra gente. No meio da pandemia. No meio da pandemia. A gente foi o caminho Porque contrário. começou a ter muito evento, assim, as pessoas fazerem em casa, celebrar, né? Exatamente. Eu mesmo, eu tive um chá revelação no meio da pandemia, da minha primeira filha. E aí a gente fez no Zoom, com a família inteira, Sim, só eu e minha esposa, sim. aí o balão lá, menino ou menina, tal, a família inteira no Zoom, alguns amigos, e pá, estouramos o balão no meio da pandemia. Foi exatamente aí que a gente viu. Na verdade, assim, a gente não enxergou com tanto discernimento que seria uma oportunidade. A gente foi meio que seguindo o barco, assim, foi vendo, não, é isso mesmo, aí tem que adaptar, a gente não entregava, como é que vai entregar, adaptar a embalagem, adaptar tag que vai mandar, tudo isso, porque a gente tinha um atendimento completamente físico, né, até aquele momento. Pagamento, um monte de coisa. Facilitar para o cliente. Muda a cultura total. Ali, né? A dinâmica toda. Né? Mas é bom não ter o custo fixo de uma loja. Não, maravilhoso. É maravilhoso. Se você pode, é incrível. Maravilhoso. Né? A gente foi se adaptando. Hoje o caminho é esse. Todo mundo, quem quer e pode ficar no online, fica, né? Sim. Você elimina um monte de custo ali desnecessário. Mas é um paradigma mesmo, né? De, mas dá o medo. Sim, imagina. Dá um medo muito grande, porque você assim. E ainda mais, a gente tá em São Caetano. Né? São Caetano até aquela assim, você fechou a loja porque não tá dando certo. E pelo contrário. E a gente teve muito cliente que falou assim, achei que vocês tinham fechado. A gente falou assim, não, a gente não fechou não, a gente tá aberto aqui, online 24 horas, né? 100% aberto e... Mas foi... Tem uma quebra ali de conceito ali, né? Tem. Sim, mas aí não é as pessoas que estão na rua, né? Você tá no mundo online, virtual, que quantas ele é maior, pessoas... ele é maior do que o tua físico, rua né? Gigantesca agora. Exato. Sua rua é muito grande. Você tá na grande avenida. Aí, Exatamente. Que é a internet. Exatamente. Legal. E hoje a atuação é muito mais por Instagram, né? As ações todas que vocês fazem. Instagram. O Instagram é a principal ferramenta, né? Para divulgar. É o principal. A gente, em março de 2020, a gente tinha 5 mil seguidores. Em 2020, até postei hoje lá na nossa rede social, a gente bateu 10 mil seguidores de forma orgânica. Super orgânico. Legal. Hoje a gente tem 17 mil também orgânico. A gente, né, vai fazendo um trabalho mais... É que balão é muito recente. Por mais que a história dos balões exista há muito tempo, todo mundo tem lembrança de festa, mas a maneira que ele está hoje é diferente, é muito moderno. Então, pra gente... O produto que hoje é vendido... Mudou totalmente. Ele ele vai muito além daquele arquinho que você via nas festas nos anos 80, 90. Era bexiga, aquela toda perinha, né? E a graça da bexiga era estourar. Hoje os balões dá dó. Tão lindo que é, né? Encosta no meu balão que você não vai estourar. O balão ali. Então é um produto que, é o que a já falou, ele é antigo. Você tem uma galera no Brasil que faz isso há muito tempo.
Mas o boom dele vem na pandemia. Agora, sim. Vem Ah, na que pandemia. Eu já até brinco, falo assim, a gente não é pioneiro, mas quando ela começou, que eu ainda nem tava, quando ela começou mesmo nessa história, você não tinha vídeo no YouTube, você não. Você tinha que Vocês caçar e assim. Aí eu acho que assim, aí hoje você abre o YouTube, você tem 5 mil Muita cursos coisa. e gente vendendo curso em Instagram e dica e técnica e não sei o quê. Então, ele é recente. Então, ele deu esse boom na pandemia justamente por isso. É o que você falou. O pessoal começou a fazer as festas em casa. E começou a divulgar, mostrar os influenciadores, Sim. né? Essa coisa que Exato. você tem... Porque aí o cara fazia assim, não... Divulgar a tua festa, a tua celebração. Como eu tô em casa, então, beleza, o meu orçamento era esse, só que agora eu consigo distribuir para várias coisas. E aí o cara começa a agregar essa história de ter o balão, né, de ter uma decoração mais bonitinha. E não vê só ele como uma decoração, a gente mandava muito como presente. Então, eu não consigo Sim. visitar minha mãe, você pode enviar esse balão com uma carta? Então a gente fazia muito isso. Isso é legal. No dia das mães, aniversário, a gente não pode se reunir, a pessoa tá com suspeita de Covid, tá num hospital, mas ela teve alta, você consegue mandar. Então a gente fez muito, que aí entra a parte da emoção. A gente descobriu esse slogan de balão emocionado na loja física. A gente fez uma enquete com os clientes. E aí a gente uma das perguntas era qual o sentimento que você tem quando você compra um balão? Então, a gente, cara, alegria, felicidade, gratidão. E a gente começou a entender que aquilo, né, é um sentimento, é uma emoção. Sim. Então, na pandemia, a gente sentiu de fato, a gente concretizou o que a gente acreditava. Então, a pessoa, os feedbacks, nossa, emocionou minha mãe, e mandavam fotos, agradecendo. Você tangibilizava a pessoa, na presença dela na casa da outra, né? Que não podia encontrar, mas ela ia através de um balão ali. Assim, exatamente. Né? Em contrapartida, a gente tinha muito medo, porque a gente sempre conversa sobre isso. Quando a pessoa vende uma roupa, por exemplo, o online, você tem o estoque em casa, tudo isso. Mas o balão, a gente pensava assim, a gente vende algo que não tá pronto. Quando a gente estava no físico, eu montava eu quero ter ideia de tamanho. Então, a gente pensou, conforme a nossa empresa ia crescendo na pandemia, a gente teve que pensar por trás, como é que a gente vai fazer para trazer essa parte visual pro digital, né? De medida, de proporção, até do valor. Por que esse balão custa esse valor? Porque quando você tá na loja física, você consegue entender, pegar, né? Você vê ali. Né? Então, a gente conseguiu... foi um desafio muito grande de a gente tentar contornar e deixar tudo muito digital. Que, até como ele falou, do pagamento, por exemplo. Eu tinha maquininha na loja física. Você tem que adaptar um link de pagamento, você tem que adaptar um monte de coisa para atender. E não só isso, né? Assim, é o que ela já falou. Eu vou comprar uma camisa online. Você sabe o que é uma camisa, beleza, você paga antes de receber. Agora, eu vou pagar por um negócio que eu não vi. Eu não sei como vai ficar exatamente. É a minha imaginação. Será que eu vou receber o que eu imaginei e eu tenho que pagar antes? Então, é muito louco, você tá pagando um negócio que não existe. Uma surpresa ali também. Uma surpresa. Acaba sendo surpresa. Expectativa, né? Porque se eu falar pra você agora... Expectativa você fala pra você, Carlos, imagina um coração vermelho, um balão de coração. O coração que você imaginou não é igual ao meu. Mas isso vocês têm as fotos, vocês têm mas os mesmo catálogos. A gente tem os catálogos, mas assim, a maioria dos clientes, eles acabam optando por... Eles montam involuntariamente kits. Então, assim, eu quero um coração, eu quero uma estrela, por exemplo, no Gazelle, um arranjo. Ele não vai ter ideia de como vai ficar exatamente, porque o nosso trabalho é muito criatividade. Então, quando chega na parte produtiva, que é o Guilherme que cuida, é muito da criatividade no dia. Ele lê o pedido, ele tem que entender e entregar como o cliente espera. Então, a gente tem que trabalhar a expectativa do cliente com a nossa e de tudo, a nossa parte comercial, transmitir pra gente qual que é de fato mesmo que o cliente imagina, a expectativa dele, para que não fique aquele processo muito engessado e perca a emoção, que é o que a gente batalha o dia a dia, entendeu? Para ficar trabalhar a expectativa e surpreender. Exatamente, Legal. Exatamente. Aliás, se você ainda não nos segue, segue aí a Cedo Seguros, segue o CedoCast, dá um like, compartilha, por favor. É um podcast que a gente está começando aí, então contamos com a sua divulgação. E se você quiser participar aqui, só pode ser se for cliente da Cedo Seguros. Então nos procura que a gente pode te ajudar. Uma coisa muito legal que vocês estavam comentando de expectativa, porque a gente trabalha muito isso aqui também, né? Baseado muito no livro da Disney, não sei se vocês já viram. Já viram? Que é muito legal, que é essa coisa de surpreender o cliente, né? Trabalhar a expectativa, mas ir além, né? Ir além. Então, como é que você vai além? E, inclusive, no livro, ele fala, tem empresários que vêm aqui fazer o curso aqui
E tem um empresário que fazia prego. Mas como é que o cara que faz prego pode surpreender? E tem como, né? Existe o processo, o atendimento, o serviço. Sempre dá, né? Sempre. Tudo é emoção. Tudo é emoção, né? Não só quando é latente, a questão de vocês que é o balão que já tá marcando, o ritual e tal, mas tudo é emoção, né? Nosso trabalho aqui com seguro saúde também é emoção. Você tá atendendo agora a pessoa, às vezes, num momento de fragilizado, que tá precisando de um atendimento, às vezes um atendimento de um nascimento que é super legal, diferente, emotivo, né? Mas trabalhar isso é muito importante porque você cria laços muito poderosos, né? Sim. A gente percebe isso aqui, acho que com vocês deve ser constante, assim, Não, né? Tipo, nossa, foi o chá revelação, marcou. Sim. Isso é legal, porque a gente tem cliente, que é o que você falou, o cara vem... Ah, eu fiz um aniversário, comprou um balão, beleza, recebeu, te mandou lá, pô, achou super legal. Aí passou 2 meses, é da minha filha. Então. Você viu, é o chá revelação. Aí um tem amigo viu, Não, gostou. aí tem cliente que assim, você fez o aniversário, aí você fez o revelação, aí você fez o chá de bebê, aí você fez 1 ano da criança, aí você conhece a mãe, o pai... E você conhece a família inteira, aí você chega pra montar, o cara já te chama pelo nome. Então, é nessa hora que a gente, assim, cara, o quanto emociona e o quanto esse vínculo é bacana de você ter. Que é o que você falou, tem às vezes num momento que é muito, muito legal, mas às vezes num momento que não é tão legal, que foi muito na pandemia, porque às vezes era uma situação chata pra caramba, mas esse vínculo é muito, muito legal. Vocês marcam linkam a empresa de vocês com os momentos mais felizes, né? Da Sim, pessoa, por isso que a gente fala assim. Isso é muito legal. A gente acha importante isso, né? Dessa parte da emoção, mas também essa trajetória dos clientes é muito legal. É acompanhar que assim, a gente fez parte de vários momentos, escolheram a gente não pode decepcionar, né? Porque o cliente expectativa a gente atendeu uma vez. Foi que nem eu comentei com você. Seguro é tudo igual? Não, porque quando eu fui buscar um que atendesse, né, que eu tenho problema no joelho, alguém que me entendesse, que eu até me surpreendi. Eu falei, mas por que você tá tão profundo, né, nessa questão do joelho? Não, mas é porque é importante pra gente, um que possa te atender, que é a mesma coisa que a gente traduz lá. Às vezes o cliente fala, eu tenho um orçamento de X valor e a minha ideia é essa. De repente, com menos, você consegue ter essa mesma ideia, mas não precisa ser exatamente aquele que você tinha imaginado. A gente consegue trabalhar, né, adaptando as ideias e também, a gente, no ano passado, né, de tanto ouvir os clientes, a gente começou a trabalhar com decoração. Então, fazer arco de balão, fazer estrutura. Expandir pra... E os clientes que eles nos desafiavam, assim, né? Porque as demandas vieram ali, pediram pra vocês fazerem. Porque no início, principalmente quando eu saí da hotelaria e aí fui ficar, a gente fazia peças, né? Então, a gente era um arranjo, era uma peça pra mesa, eram coisas mais assim, presente, tudo isso. Beleza, 2020 foi muito legal porque ninguém se encontrava. E aí, então, saía muito. Aí, 2021, a galera já... Minha festinha não é só eu e minha esposa. Aí vem meu pai. Aí eu queria ter uma coisinha. Aí, então, fazer uma peça maiorzinha. Aí, fazer uma peça maiorzinha, tal e tal. Só que aí, quando chegou na metade de 21, é assim, então, abriu, né? Eventos. Aí, assim... Coisas maiores, né? Você faz esse arco, você faz essa estrutura, você faz essa decoração e a gente, assim... não sei. E aí eu que sou da produção, eu já fazia assim... Eu vim da hotelaria, eu sempre penso assim... Processo, não, mas processo. Não, mas isso aqui não dá pra ser assim do nada. Eu nunca fiz, como assim? E aí a Jéssica falava assim, não... Vamos fazer, dá, vai que faz, vai que rola. E aí a gente começou a fazer, e aí foi muito louco porque a gente começou a fazer e aí começou a virar um produto recorrente. Um serviço, na verdade. A gente vendia um produto, um serviço, não um serviço você de decoração, né? Não é que eu te entrego a caneca, né? Não é que eu te entrego um balão, não, eu vou lá e monto, e aí entra mais ainda na questão do emocional, porque assim, você tá com uma expectativa e eu tenho que entrar na tua cabeça e entender o que você tá pensando e fazer aquilo virar realidade, né? Então, essa questão do cuidado, E mais eventos corporativos aí, né? A gente faz bastante corporativo, né? Esse ano a gente que faz agora bastante. tá tendo muito, né, de novo, né? A gente tá fazendo bastante e... Mas ainda continua muito evento social. É muito evento social. Muito evento social, que a gente tem
Os finais de semana, durante a semana é bastante corporativo. O B2B e B2C ali, né? Canais diferentes, né? E também a gente teve que adaptar a empresa novamente, porque esses processos, por exemplo, a gente emitiu uma DANF. Loja física era raro emitir uma DANF. O cliente que tá lá, aí começa, não, você tem que emitir uma DANF, você tem que... Muda o segmento da nossa empresa, mudou, agora é online, é tudo muito diferente, né? Os impostos são diferentes, porque a nossa empresa é online. Então a gente teve que adaptar tudo. A gente ainda tá nessa adaptação, porque cada vez que aparece uma demanda, né? Um cliente pergunta, você faz tal coisa? A gente, não, pera, será que a gente faz mesmo? Será que dá... Até mudança de carro, mudar o tamanho do nosso carro, porque... Pra poder colocar demanda maior de balão, né? Porque você fala, tudo tem que ser em carro, né? Grande, sim, assim, né? Pra poder... A entrega também a gente conseguiu, na pandemia, a gente fazia entrega, porque você não sabe, você achou que... Eu pelo menos, achei que mês que vem ia abrir tudo. Aí o negócio não abriu, não, vamos com o nosso carro mesmo, não investir nisso. Aí esse ano a gente terceirizou 80% da nossa entrega, né? A gente só faz 20% lá na região, para ter essa coragem de, sim, então, já mergulhando digital, então vamos digitalizar tudo, sabe? Legal. Mas é bem desafiador, né? É bom, né? Empreender, vocês fizeram esse caminho, né? Saíram de empresas, né? Foram empreender e no fim tava no lugar certo, na hora certa, pegou o momento ali da pandemia que favoreceu. Não, é que a gente brinca muito assim, o pessoal fala assim, deu sorte. Tiveram sorte. Tiveram sorte. Sorte nada. Aí você não acordou às 2 da manhã no sábado e foi dormir às 5 no Dia das Mães e quase morreu do coração. Não, mas é que a gente... Eu falo que sorte e azar é a mesma coisa, depende pra quem ela sorri. Depende de onde você tá, né? É uma oportunidade, e quem tá preparado... Você tá no lugar certo, aí beleza, sorte. Sorte, não, mas assim, vocês estavam eu tava lá. Pra... eu falei pra ele, acho que tá naquele momento bom. Preparou a gente pra viver aquilo, e a cabeça do empreendedor é assim, a gente tá em constante... pensando o que a gente pode trazer, o que pode fazer, o que pode melhorar, ainda mais rede social, como a gente comentou, é uma rua gigantesca, né? O digital não é só o meu vizinho da rua ali, não é o do bairro, né? É o mundo inteiro. É o mundo inteiro, do país. Até onde você quiser atender, na verdade. Exatamente, né? também até ideias. Você entrega, né, no caso de vocês. E referências, o cliente, ele tá mais, de qualquer segmento, ele tá mais... a cultura da pesquisa. Então, ele já chega para você sabendo o que ele quer, ele pesquisou, ele tem ideia de valor, ele tem ideia de medida. Não é como era antes, né? Informação tá total aí, né? E na pandemia ficou ainda mais, porque a pessoa pesquisa, ela sabe o caminho, ela sabe chegar no Google. Então, quando ela chega para você, ele já sabe. Já viu um monte de opção. Exatamente. Seja ele vir contar contigo um seguro, a gente um balão, cara, não é que ele achou você. Ele fez uma pesquisa. Se ele ligou pra você é porque ele já pesquisou muito. Não é oi, você apareceu aqui. Então, você apareceu aqui no primeiro do Google? Exato. Não, ele assim, deu um check, ele já olhou você, mais uns 2, 3, mas ele falou, não, pô, já aqui... foi no Reclame Aqui, já foi... Exato. Então, é o que a já falou, quando o cara chega pra você hoje da internet... Ele chegou pronto ali. Ele já chegou pronto, então, assim... Boa parte é aquele assim, ele já sabe o que você faz. Agora já sabe como você trabalha. Atendimento. Ele já tem a expectativa dele lá em cima. Ele já vem com a expectativa, exato. Porque aquele assim, não tem só você de seguros, não tem só a gente de balão. Então, se ele chegou até você, é porque ele assim, alguma coisa chamou a atenção dele. Agora cabe a gente atender essa expectativa que, cara, tá lá em cima, né? E pra se diferenciar, o que a gente acredita é o atendimento, é o preparo, é que nem a gente comentou também, o seguro é a mesma coisa. Tem aquela pessoa que é tradicional e tal, então, eu ouvi que você fechou o seguro com essa pessoa, tal, não, vou fechar com essa pessoa também. Então, o balão é a mesma coisa, a gente tem muito, o nosso marketing maior é o boca a boca. Né? Por mais que no no Instagram... que faça, ainda, sempre esse vai ser muito poderoso, Sempre. Alguém que foi numa festa, que viu, que comentou, que é o que vai seguir. Minha irmã, por exemplo, fechei seguro com vocês, ela comentou, onde é que você fechou? Eu falei, então vou fechar também. Então, que isso que vai... Uma confiança, Exatamente. Não, e além disso, que nem o que a já falou, a forma que você atende. Então, a Paloma que trampa com a gente, que é ela que atende os clientes mesmo, né? Eu falo com o cliente quando eu tô na casa montando, mas é difícil falar com o cliente, então a gente tem a Paloma. Essa questão do carinho, da atenção, do atender é que faz o além, que é o cara fala assim, vale a pena, porque a hora que eu ligo lá alguém me atende, alguém me entende. Pra ele não é assim, é só um balãozinho, não, né? Não é só que nem a já falou, ela tem a questão do joelho dela, então toda a atenção que vocês dão, mas o porquê, não, vamos achar, vamos atrás, isso é muito legal.
a gente está passando por esse momento também de reflexões que, assim, a ferramenta da internet, do WhatsApp, tudo agiliza o atendimento, mas ao mesmo tempo ele desumaniza, né? E vai ficando Total. robótico. Então, a gente Total. percebeu isso, e engraçado, vários clientes também falando que percebem isso dentro da própria empresa. Outro dia a gente estava numa indústria que o RH falou, a gente abriu um canal de WhatsApp para o chão de fábrica falar com o RH e tal. Aí ela falou assim, só que aí a gente percebeu que estava muito frio, então a gente cancelou o grupo e agora a gente do RH tá 2 vezes por semana, desce na fábrica para conversar. Então, assim, o cliente interno dela é o funcionário, Sim. né? E a gente percebeu isso aqui, a gente melhorou a eficiência, mas tinha gente que falou, pô, tá mais frio o contato. Falei, não, ligação, falar, conversa. O WhatsApp é bom para, preciso de um Sim. boleto do plano aqui, tá rápido, ok. Você tem o cara que quer o Sim, rápido, tem isso, o ágil, não sei o perde, quê. assim, né? Mas em algum momento, mesmo esse cara que quer o rápido, ele vai querer Tem que ligar ter. pra dar uma Em chorada alguma e parte. tipo... Tem que ter. Em alguma parte do processo, ele quer ouvir sua voz, ele O quer contato entender. humano, eu acho que vai ser cada vez mais valorizado. Justamente porque a gente tá indo para um caminho de Tudo é rápido, tudo é digital, tudo tal, é- mas quando alguém toca... A gente, por exemplo, aqui tem a cultura de ligar no aniversário do cliente. Meu, é engraçado, eu ligo e falo assim, nossa, você é meu corretor, você me ligou. Minha família mandou no grupo um parabéns. Assim, eu liguei. Você- Falei, cara, ligar hoje. O cara nem sabe, né? O Emociona. telefone toca, a pessoa, como é que Que faz? é Como isso? ela Como é que ele- atende? Como é que atende isso aqui? Outro dia uma tia minha falou assim, ela me ligou direto, falou assim, desculpa, eu te liguei direto, eu não sabia, porque hoje a gente fala no WhatsApp, pode Sim, ligar, posso né? ligar? Aí, cara, ligar virou uma coisa assim, uma invasão da privacidade, né? Então, acho que quando você usa isso de forma a humanizar o atendimento, putz, toca as pessoas, né? Sim. Pra não ficar Certeza. frio também, porque assim, legal, o processo online é bom, porque ele vê lá, comprou. Mas e aí, tudo bem, você recebeu, tá legal, superou Ou a tentar expectativa. entender, né, assim, por que você Era quer... isso que você queria, não era, exatamente. putz, então vamos Que horas numa você vai próxima. usar? A gente tem, né, a gente tava comentando a respeito do Gazelle, que horas que você vai usar? Pra saber a hora de encher e ficar Entendeu? Tudo certinho, Legal. qual que é a sua expectativa? Você usa qual data? Por que você escolheu esse daqui? Então, acho que isso, a gente sempre fala isso, humanizar sempre. Então, assim, não deixar muita, a gente conversa muito, não deixar muita resposta automática, não deixar, tipo, oi, tudo bem? Não, assim, deixa eu entender o que você quer. E, na verdade, a gente teve também esse desafio, porque em 2020, como estava todo mundo em casa, as pessoas exigiam naturalmente um atendimento no WhatsApp muito mais rápido. Só que pela demanda você não consegue, porque a gente começou a conversar a respeito disso, assim, vamos tratar cada um de maneira individual. Deixa eu entender você primeiro. Então a gente acabava tendo algumas reclamações, né? Mas você demora para responder. Deixa eu só entender, esse vai chegar a sua vez. Até a gente começou a otimizar e falar assim, então tá bom. Então, para esse processo, eu vou fazer um catálogo, como o Guilherme falou. Tem cliente que gosta lá do padrão, até a gente brinca, né? Tipo, meio que pizzaria, assim, tá aqui. É isso aqui. Eu quero minha escolhe. calabresa de mussarela bem passada, beleza? sei Tá o que pago, o Tá endereço tudo é bem, esse. mas Exato. tem a grande maioria, que é o que a gente transmite mais a nossa emoção, Sim. assim, deixa eu entender, mas por que você... Acontece muito, né? O especialista em balões são vocês, né? Ele sabe o que ele quer. E o Guilherme sempre fala isso, né? A nossa comercial, ela trabalhava em outras empresas, ela fala que sempre vai existir um atrito entre comercial e produção, que ela transmite o que o cliente quer, quando ele chega é só um papel. Então, ele só tem uma ordem de serviço lá. Então, para ele não tem a parte emoção. O feeling ali, né? Porque ele é só um papel. Então, aí tem aquele atrito, mas eu não entendi porque ela escolheu tal cor. Então, começa a dar umas... Não, porque imagina assim, pra mim que loucura. Que eu já falei assim, chega um pedaço de papel, tá lá assim, balão assim, cor vermelho, preto e amarelo. Aí eu olho aquilo e falo assim, por quê? Mas por que o amarelo? Eu falo, não tem nada a ver o amarelo aqui. Por quê? Mas não vai combinar, não bate a cor. Aí eu já fico louco, falo, não bate. Ela fala assim, não, é porque o amarelo era a cor da tem avó, que não sei o quê. Porque ela tem a história. Eu já falo assim, eu tenho um pedaço de papel e aquele pedaço de papel eu tenho que fazer entender toda a história por trás... Né? Hoje é melhor, mas no começo era... Dava uns conflitos. Hoje você já sabe que tem um porquê ali. Tem um porquê. Aí às vezes eu não comento. Eu falo assim, não, mas deve ter um porquê. Aí às vezes eu ligo e falo assim, põe só um pouquinho. É um detalhe? Não, é um detalhe. Então beleza. Então a gente faz uma coisa mais sutil para não gritar. Mas essa transmissão, ela é legal e o comercial faz isso muito bem no sentido de
tem um WhatsApp rápido, mas assim, deixa eu ligar pra você. Porque tá precisa. meio estranha essa história. Deixa eu ligar pra tentar entender. É isso mesmo. Ou o meu canal contigo não tá indo bem, ou de você pra cá não tá indo bem. Aí ela pega, liga, gasta o tempo dela. E é o que ela já falou. Dá pra deixar processo rápido? Dá, mas em algum momento você tem que trazer a humanização de volta, porque senão... Tem que ser. É, E eu acho que as pessoas querem cada vez mais Exato. isso. querem. É muito legal isso que a gente está falando, porque eu acho que essa é a via mesmo, né? Ao mesmo tempo, tecnologia acelerando, né? Mas o que vai ser cada vez mais valorizado é o olho no olho, é o humano olhando um no outro, entendendo. Tá vindo inteligência artificial, né? Que fala, vai matar um monte de emprego. Vai mesmo, processo e tal. Agora, nunca nada vai superar um... O que tá acontecendo? O que você precisa? Tudo bem? Qual é o seu nome? Como é que você tá? Você tá bem mesmo? Exato. Você tá bem? O que você precisa mesmo? Esse entendimento vai ser cada vez mais valorizado. Por mais que a inteligência artificial vá assumir diversos papéis, e é bom que assuma. Mas o feeling ainda o feeling, olho no olho. E assim, por mais que até exista, talvez mais pra frente, uma inteligência artificial psicóloga, que deve ser muito boa, mas nunca vai ter a conexão real de um olho no olho ali, né? Então... Quer dizer, a gente não sabe nem o que vai acontecer mais pra frente, né? Mas vai ser valorizado cada vez mais, já tá sendo, né? Essa coisa do olhar, do cuidado. Das grandes empresas, assim, você compra digitalmente, a gente busca, por mais que você saiba que é um atendimento mais robótico, você às vezes faz falta, tô com uma dúvida nesse pedido aqui, não, eu quero retirar a mercadoria. Isso faz, a gente sente que faz falta, mas... Com certeza. A gente está tentando adaptar. Isso também, a gente conversa também pensando futuramente em um showroom, não a loja física mesmo, um showroom para ter exposto, né, alguns dos nossos produtos para o cliente ver, né? Porque o bom é que eles confiam muito na gente, né, de todo o processo, de Instagram, de boca a boca, então confia no que está sendo comprado. Mas essa parte do visualizar, do sentir mesmo, de sentir. Porque tem gente que é mais sinestésico, que gosta de ver, pegar tocar, pra saber que existe. Esse pessoal sofre mais com a internet, né? Porque ele não visualiza ali, né? Não consegue ver. Até pra gente, assim, a gente teve que adaptar, por exemplo, o digital, quando a gente fez a alteração do nosso contrato social, exige algumas coisas. Por exemplo, a gente não tinha política de troca e devolução na loja física, porque na loja física o cliente vai lá, você analisa. Com ele ali, você analisa, não, eu lembro de você vê outra data. Mas quando a gente teve que fazer uma política de troca e devolução que não existia, ninguém de balão tinha. A gente começou a pesquisar, né, pra ter referência, como é que a gente vai seguir, pra ter uma política chegou lá, estourou o balão. Aí, como é que faz? Você tinha as empresas que falavam assim, não, essa história a gente normalmente faz isso, mas assim... cravado por escrito como... tem que ter processo. A gente contratou uma pessoa para fazer... E outra, que fosse externa, porque a gente sempre conversa muito disso. O empreendedor, a gente fala muito sobre a nossa empresa. A gente tem as dificuldades de pensar... Se fosse um outro produto, por exemplo. Então, a gente foi se apegando para desenvolver essa política de troca. A gente foi muito pensando em confeitaria. Porque é um produto muito parecido. Se você compra um bolo, o bolo chega detonado. O que você faz? Então, a gente foi seguindo por isso para não ficar... Pensar como consumidor nessa hora, exatamente, né? Se eu fosse o cliente... porque eu falei assim, que a confeitaria é um produto perecível, lógico. Você comprar um bolo e deixar 4 dias fora da geladeira, ele pode estragar. Não é que o balão vai estragar, mas ele também é perecível. Ele tem um tempo de vida. Ele tem um tempo de vida, ele tem um cuidado. Então, era muito complicado pensar assim, que eu posso, como é que eu vou fazer, você tem que pensar num cenário muito grande. Então, que é o que eu já falei, a gente trouxe alguém de fora para trazer essa visão assim, eu sou consumidor, eu não entendo. Ela não entendia nada de balão. Eu não sei como é que funciona, nada disso, mas... se eu comprasse e desse ruim, era assim que eu queria que fosse resolvido. A gente tem as respostas, né? Sim. Né? No fim, muito isso. Como eu gostaria de ser atendido, né? Como eu vou atender, né? A gente tem essa visão aqui também disso de cuidar todo mundo de forma como você gostaria de ser cuidado, né? Assim, a gente tem clientes aqui de empresas de diversos tamanhos, desde pequena, microempresa, até empresas com 2.000 vidas e tal. Mas eu falo para todo mundo aqui, uma vida, 2 vidas é uma vida. Então, assim, não importa o tamanho do cliente, o tamanho da empresa, principalmente falando de saúde, a gente trata cada pessoa igual, né? Então, inclusive aqui tá cheio de parentes meus que são clientes, né? E aí, às vezes, fala, esse é do parente, não importa, meu parente ou não é meu parente, é igual, trata igual, atende igual, porque é uma pessoa, tem a mesma importância, assim, né? E isso eu acho que nem toda empresa tem essa visão. Assim, eles trazem, assim, tanto seguro, ou seja, balão, ou qualquer... A pessoa traz um histórico, né? Ela traz a história dela. Traz e aí, uma bagagem. Traz uma bagagem, né? Então, aí você tem que tentar lidar melhor com isso para não impactar até na nossa... Porque teve uma época que a gente estava tão...
o emocional tão à flor da pele, até pela pandemia, imagina, um monte de gente em casa, a gente tinha que sair para trabalhar. Né? A gente não podia ficar em casa. Pandemia a gente trabalhou demais. Então, tinha preocupação da nossa família, a gente tá saindo de casa, mas a gente escutava histórias, por exemplo, eu perdi meus pais na pandemia, eu quero um balão para soltar no meu casamento. Isso acabava impactando muito a gente, um lado que a gente começava a ficar questionando o nosso propósito mesmo. Tipo, tá tão à flor da pele que a gente começou a meio que blindar, assim, olha, a gente tem a gente valida o seu sentimento, mas eu preciso ter que ficar um pouquinho mais preparado para lidar, porque isso ainda é um produto. Porque senão a gente entrava muito na história da pessoa e acabava mergulhando numa coisa que era além do balão. Via uma coisa muito pessoal e triste, ali, né? Tanto que nessa época éramos só nós dois. Logo na pandemia, logo no início da pandemia. Trocamos. Aí passou um tempo... Porque no início, né, quem cuidava da loja era a Jéssica e a minha mãe. Só que minha mãe tem 67, no início da pandemia 65. Então, quando deu, eu falei assim, vai pra casinha, fica lá bonitinha, tá tudo bem. Felizmente começou a crescer, eu falei assim, mãe, dá pra você vir ajudar em casa, mas você não sai. Saiu eu. Ah, tá bom. E a Jéssica que ela atendia no WhatsApp, só que ela atendia aí de fazer 500 mil coisas todo mundo. Não que hoje em dia não faça, mas... No começo é isso, né? Mas aí ela começou a sentir muito isso, porque você começa a ouvir muita história, boas, ruins, dá aquela emocionada, só que aí você começa a entrar muito a fundo. Por um lado é muito bom, mas por outro lado, quando ela tinha que vir sair daquela parte do atendimento e ir para um outro lado, pesava. A produção ali, né? E aí foi quando a gente chamou a Paloma para trabalhar com a gente, para fazer esse atendimento, para ficar um pouco mais leve pra gente. Eu fui sair da parte produtiva, então eu fui mais administrando, porque essas partes a ciência da nossa empresa, mas isso acaba impactando. Eu nunca achava, quando eu atendia no comercial, tudo que ele produzia eu nunca achava que estava bom. Porque quando eu escutava a história, eu falava assim, eu acho que não é isso que ela quer. Eu acho que não é. Ela comentou comigo, e às vezes era só um detalhe, não era algo extremamente importante naquele momento. Era só, a pessoa queria conversar, ela queria, né? Aí eu peguei, aí a gente tem uma pessoa hoje no comercial que ela tem a parte emotiva e também, assim, eu sou extremamente criativa, então eu queria entender da pessoa, eu queria criar pra pessoa, então assim, não dá conta. Então a gente tem uma pessoa que hoje no comercial, ela é criativa na medida, mas ela é comercial, ela sabe... Tem que ter os dois ali. Mas... Filtrar e trazer pra praia. E aí quando chega pra mim agora... É um storytelling total esse começo, né? Total. A pessoa ali, e o que você tá imaginando, às vezes o cliente não tá imaginando. Total. É como ler um livro, né, talvez, né? Cada um lê, por isso que... Lê o mesmo, mas cada um... Eu via outra coisa, por isso que às vezes vira filme e fala, não era isso que eu imaginava, não. Isso é o que o diretor imaginou, a sua imaginação é outra. Exatamente. Mas não é fácil, criatividade, né? Trabalhar com criatividade, você já trabalhava antes com moda, né? É muito sensível ali, né? De criação, de chegar, expectativa, né? É um trabalho de sempre tentar surpreender ali, né? Sim. Conseguir superar, né? Legal, muito bom. Obrigado aí pela história de vocês. Imagina. Eu tenho um presentinho aqui para vocês. Esse aqui é uma caneta da Cedo para vocês. Olha. Para deixar marcado lá com vocês lá. Obrigado por serem nossos clientes. Obrigada a vocês pela ajuda de sempre. A gente usa porque as canetas somem todas. Essa é para não sumir. Não, essa aqui não vai Essa é sumir. aquela que não pode sumir. Essa daqui a gente guarda em outro lugar. Sim. E a gente também trouxe um para vocês. Obrigado. Fizemos. Olha só, olha que lindo. Muito obrigado. Olha que bonito o trabalho. Com LED. Bom, marcou CedoCast. Obrigado, Palomar. Aqui vai ficar marcado aqui. Isso aqui vai durar um tempo. Vai durar bastante. Você falou que é perecível, mas esse dura não, bastante. Esse aí não dando uma espetada nele. Não, eu vou cuidar bem aqui. Ele dura. Ele dura fica bastante. Aí um mêsinho. Quase. Legal, lindo. Ainda mais fechado, ele segura bem aí, é bacana. Parabéns pelo trabalho. Aí vocês sigam a Palomar. Se for comemorar o que for, já sabe aonde encomendar os seus balões. O Instagram deles está muito bonito, então dá uma olhada. Eles têm soluções diversas lá. Aqui nos comentários, no descritivo, a gente vai deixar todos os contatos para você também ter a sua festa e marcar e tangibilizar esse momento especial da tua vida com a Palomar aqui. Mais uma vez, Guilherme, Jéssica, obrigado. Eu agradeço o convite mais uma vez. Estamos sempre juntos aqui, o que precisarem da gente. Obrigada. Com certeza. Obrigada. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado.